Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. Como vocês podem ver na minha tela, hoje eu quero comentar com vocês o que rolou no Muscle Contest Nordeste, onde a gente teve o Ângelo Classic como campeão. O Ângelo é um cara que quando ele estreou na categoria profissional, eu já fiz um vídeo com vocês comentando como ele era um cara muito bom e como o próprio Tamer Elguindi, que é um cara que ele tem gabarito para poder estar arbitrando o Mr. Olímpia, falou muito bem dele e falou que é um cara que ele só precisa colocar músculo e alguns pontos específicos aí, colocar um pouco mais de volume em alguns grupos musculares e ele com certeza, por causa da estrutura dele, conseguiria estar indo pro Olímpia. E bom, ele já está acumulando alguns pontos, foi o primeiro show que ele venceu, vamos ver se ele consegue vencer algum outro show para poder estar indo para o Mr. Olímpia. Mas aqui a gente teve um fato bem interessante, que foi que ele conseguiu superar o Junior Jaworski, que é um cara excelente, é um cara com shape muito bom, é um cara muito volumoso, é um cara alto. Se eu não me engano, ele pesa no palco 113, 116 quilos, porque realmente ele é mais alto, e eu já vi esse cara pessoalmente numa feira do Arnold Classic Brasil. E ele é assustador, ele realmente é muito largo de estrutura, e eu andando do lado do cara assim, tudo bem que eu tenho 90 quilos, não sou nenhum gigante, não sou um bodybuilder profissional nem nada disso, mas é assustador o quanto que esse cara é grande, porque uma coisa é a impressão que a gente tem do cara sendo comparado com outros malucos que também tem muito grupo, tem muito volume, tem muito músculo, só que quando você se compara, ou quando você vê na sua frente ali, sem estar no palco, sem estar iluminado, você consegue ter a real noção de como que esses caras são impressionantes. E bom, na minha opinião, foi um resultado interessante da gente ver aqui o Ângelo superando ele, porque o Ângelo, eu acho que é inegável que ele tem uma linha que é mais estética e mais favorável para a categoria Classic, porque a gente pode observar que a linha de cintura dele é mais estreita, então pegando aqui ó, a altura do umbigo, onde eu tô passando o mouse para vocês acompanharem junto comigo, a gente pode ver como ele tem uma linha de cintura que é mais estreita. O Jaworski já tem uma linha de cintura que é um pouco mais larga, e ele já tem, o Jaworski é aquele velho papo, né, muita gente pode olhar para ele e falar, pô, ele tem um físico de bodybuilding, não é um físico de Classic, mas eu defendo aquela opinião que Classic é você bater o peso por altura e você pode competir, então não tem essa de ter um físico que é mais Classic, um físico que é mais Open. Eu particularmente, na minha opinião, que não vale de merda nenhuma, como eu sempre falo pra todos vocês aqui, é isso que eu acredito. E bom, eu acho que o resultado desse show foi muito decidido com base no condicionamento. Dá pra gente observar que o Jaworski, ele tá com a perna que não tá cortando tanto, a gente dá pra ver aqui que ele não tá marcando tanto aqui uma profundidade dos cortes na perna. A gente pode observar que o peitoral não tá estreando tanto e parece que tem um pouquinho de água sobre a pele, pouca coisa ali, mas parece que tem. Opa, rapidamente aqui para poder comentar com vocês da parte do condicionamento que eu falei do Jaworski. Eu tinha separado esse vídeo aqui do New York Pro, que o Jaworski foi, na minha opinião, o melhor shape que ele apresentou. E assim, olha o condicionamento da perna principalmente, olha como a perna tá mostrando muito bem os cortes, olha como você consegue ver como a pele tá fina. Então compara isso daqui com o que ele apresentou no Muscle Contest ali do Nordeste, é isso que eu falo para vocês da questão do condicionamento. Então comparando o próprio Jaworski com ele mesmo, dá pra gente ver como o condicionamento acabou não entrando tanto nesse último show que ele competiu. Era só isso mesmo que eu queria colocar, falou pra vocês. E a gente pode observar que, pô, em volume, o Jaworski ele é maior na maioria das poses, mas a gente não pode olhar só o volume absoluto, né? Você tem que olhar o volume relativo. Então é você imaginar que o Ângelo, qual que seria a quantidade de volume proporcional que ele teria se ele tivesse a altura do Jaworski? Porque se você compara um cara que é mais alto, óbvio que ele vai ter mais volume, vai dar a impressão de ser mais preenchido do que um cara mais baixo. Então é sempre importante, quando a gente tem uma discrepância de altura tão grande quanto essa, você tentar relativizar para você ajustar e tentar colocar na mesma proporção os dois atletas. Como por exemplo aqui. Aqui é evidente que se você for ver a largura de costas do Jaworski, ele tem uma largura de costas que é muito mais impressionante. Se você for ver aqui, olha onde que a dorsal dele sai. O Ângelo já não sai tanto.
Só que olha a quantidade de detalhe, como tem muito detalhe, principalmente na parte superior aqui da dorsal, e aqui a gente pode ver um pouco do que eu falei com vocês da questão do condicionamento. Olha como o trapézio dele tá estriando, tá realmente muito bom, o ombro muito bom também, e o Jaworski ele tem muito volume, mas não tá mostrando tanto essa condição. Se for olhar só por volume muscular, eu acredito que o Jaworski tem até mais carne aqui do que o Ângelo, só que o Ângelo tá mostrando um pouco mais de detalhes. Na parte inferior, dá pra gente ver também mais marcação do posterior aqui do Ângelo do que do Jaworski. Quando a gente olha a parte baixa das costas, aí eu particularmente já acho que o Jaworski vai melhor. O Ângelo é meio liso aqui, não tem tanta definição, não tem tanto músculo, o Jaworski aqui já mostra mais, mas também eu acho que pode ser uma questão de um ajuste de pose. Vocês podem ver que o Ângelo, ele tá mais reto, posando, e o Jaworski ele tá jogando um pouco as costas para trás. E aqui na pose clássica favorita, aqui a clássica, né, monobíceps, que fica muito bem. Eu acho que deveria até ser uma pose já obrigatória da Classic, colocar aí como uma pose compulsória, uma pose que todo mundo tem que fazer e depois faz uma pose à sua escolha. E aqui o Ângelo fez uma outra pose que também fica muito bem nele, só que eu acho que nesse tipo de pose ele acaba ficando muito estreito. Vocês com certeza já devem ter assistido aquele documentário, o Pumping Iron, do Arnold, que o Arnold começa a dar umas dicas pro pessoal que tá querendo virar bodybuilder, e ele fala que sempre que você estiver posando, você não pode fazer pose que você se encolha, você tem que fazer sempre pose que você aparenta ser muito maior do que você realmente é, você sempre tá se expandindo, você sempre tá se esticando, porque dessa maneira você consegue preencher muito mais espaço e com isso ficar mostrando muito mais músculo. Esse tipo de pose aqui, eu acho que você acaba, é um lado estético muito legal, só que dependendo ainda mais quando você tá competindo com um cara que tem muito mais volume que você acaba mostrando que você tem muito menos volume muscular que ele. Mas isso é só a minha opinião. Assim, eu quero saber a opinião de vocês. Eu acredito que olhando por critério de volume muscular, olhando por critério de, pô, tamanho mesmo, o Jaworski merecia ter vencido isso daqui. Só que, se você for considerar o condicionamento, eu acho que o Ângelo tava um degrauzinho a mais de condicionamento e também olhando para essa questão da estética, por essa questão de ter o shape mais estético, o Ângelo acaba sendo o cara que seria mais favorecido por ter uma linha mais agradável comparada com o Jaworski. Então, assim, importante demais esse resultado pro Ângelo, porque já ajuda ele, para ele acumular pontos. Eu acredito que esse show ainda conte para esse ano, e a gente tá há 31 dias pro Mr. Olympia, então provavelmente o Ângelo não vai conseguir tá vencendo um outro show, porque já acabou praticamente os shows, tem pouquíssimos shows até o Mr. Olympia, mas ele já pode ter um indício ali, já pode emendar um começo de preparação para assim que fechar a janela do Mr. Olympia, ele já fazer shows no começo do ano, conseguir a sua vaga para o Mr. Olympia. Se ele conseguir em 2 shows de Tier 2 aí, né, conseguir vencer 2 shows de Tier 2, ele já consegue a sua vaga para o Mr. Olympia para poder estar competindo, vai ter um ano inteiro aí de preparação praticamente, o que vai ser muito bom para ele conseguir colocar um pouco mais de volume, porque o Ângelo, ele é um cara que parece que o osso dele é de papel. Ele aqui deve ter ainda seus 4 ou 5 quilos para poder colocar, que ele vai ainda estar longe do limite de peso dele. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Foi um resultado justo? Foi injusto? Quero que você deixe sua opinião aqui nos comentários, que é sempre muito mais do que bem-vindo. Qualquer crítica ou elogio também que vocês tenham, deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. Agradeço muito a companhia. Até aqui, falou e até o nosso próximo vídeo.